Aqui vai uma pergunta para você. Se você tem uma frota de navios e está enfrentando um inimigo que não tem marinha, o que você faz? Se você é a Rússia, você perde do mesmo jeito. Após 4 anos de humilhação naval pela Ucrânia, a Rússia deve ter achado que não poderia piorar muito mais. A Rússia estava errada. Numa noite histórica para a Ucrânia, a armada da Frota Fantasma da Rússia virou a coleção mais patética de submarinos imaginável. 10 navios foram afundados, destruídos por um ataque devastador durante a noite. Esse não foi apenas um ataque letal da Ucrânia, foi um recado para Putin, dizendo a ele que nenhum dos seus navios estará seguro novamente. A Frota Fantasma está saindo de cena, declarou o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert Brovdi, em uma postagem no Telegram publicada após uma devastadora operação de drones ucranianos que inicialmente destruiu 8 petroleiros da Frota Fantasma da Rússia. E ainda destruíram mais 2, só para garantir. A batalha aeronaval na noite de 7 de julho atingiu uma pescaria em escala industrial. 8 petroleiros com combustível, um navio de carga seca e uma balsa, revelou Brovdi. Os tanques de combustível estão gravemente danificados e em chamas. As sanções dos pássaros ucranianos amantes da liberdade do SBS estão em vigor. Assim, soubemos da que pode ser a operação naval mais impressionante da Ucrânia na guerra contra a Rússia. A Ucrânia não possui marinha tradicional. A Ucrânia só tem alguns navios de patrulha e embarcações de guerra de minas, sem navios de guerra para enfrentar a frota russa, mas não precisa deles. Como já vimos tantas vezes antes, as sanções voadoras da Ucrânia causaram danos, e a Rússia foi lembrada, mais uma vez, de que nem o Mar Negro nem o Mar de Azov são seguros para qualquer um de seus navios. Que lembrete foi esse? Aqui está a análise. Todos os navios-tanque de combustível atingidos por drones ucranianos até 7 de julho estão sob sanções internacionais. Cada um tem um peso morto de cerca de 7.000 toneladas. Foi construído entre 2006 e 2016 e mede cerca de 140 metros de comprimento. Essa uniformidade facilita à Ucrânia identificar os navios russos usados no transporte de petróleo ilícito. Isso mostra que esses não são os grandes petroleiros usados em viagens internacionais para países que compram petróleo russo com descontos. Eles cumprem um papel diferente, e em breve vamos explicar qual é esse papel. Antes disso, vamos à lista. Os 8 petroleiros que a Ucrânia destruiu foram o Sanar 1, Sanar 17, Venus 3, Tete, Climena, Penélope, Alexei Savrazov e o EIM Ivan Cheremisinov. Brovdi revela, isso totaliza 8. Poucas horas depois do relatório inicial, Brovdi disse que a Ucrânia somou mais 2 petroleiros, chegando a 10. Inclua a balsa e o navio de carga seca citados por Brovdi, e são 12 navios russos recentemente transformados em submarinos pelas forças de sistemas não tripulados da Ucrânia. Esse não foi um ataque qualquer. Foi preciso, coordenado e letal. Foi enviado um recado a Putin e seus aliados. Petroleiros e balsas transformados em navios da Frota Fantasma para burlar sanções agora serão alvos dos drones ucranianos sempre que estiverem ao alcance. Foi uma aniquilação total da logística russa em uma área crucial para Putin, onde ele precisa que tudo funcione perfeitamente. Esses drones e seus operadores foram as estrelas do espetáculo. A estratégia da Ucrânia foi brilhante, como mostram repetidamente as imagens do ataque. Um drone se aproxima de um petroleiro, mira e explode após mergulhar. Frequentemente, navios atingidos por esses drones já estão em chamas. Isso mostra que a Ucrânia lançou um enxame. O uso de drone por navio não foi adotado. A Ucrânia atacou várias vezes para destruir petroleiros essenciais à máquina de guerra russa. Mas as imagens também mostram algo, segundo o Defense Express em seu resumo dos ataques de drones da Ucrânia. Cada drone usado pela Ucrânia tinha um alvo específico nos navios atacados. Eles atingiram as superestruturas, que são definidas como quaisquer estruturas fechadas que se projetam acima do convés principal da embarcação. As superestruturas ficam expostas e cercadas por convés plano, tornando-se alvos fáceis para ataques. Por que isso importa? Segundo a Defense Express, atacar as superestruturas dos petroleiros indica que os drones tentavam destruir a ponte de comando, a casa de máquinas e os tanques de óleo de cada navio ao mesmo tempo. E funcionou. Vemos isso pelas chamas que se erguem de tantos navios que ficaram na mira dos drones ucranianos. Quanto aos drones que foram usados, há algumas especulações. A Defense Express indica que a Ucrânia usou FP-2 contra navios da Frota Fantasma russa. Esses drones, que são fabricados pela Firepoint, certamente estão à altura da tarefa.
Esses drones, com capacidade para 200 kg e alcance de 370 km, podem atingir navios em alcance médio, especialmente lançados de embarcações enviadas pela Ucrânia ao Mar Negro. Não afirmamos que a Ucrânia seguiu essa abordagem. Brovdi não disse nada, mas o FP2 estaria à altura. Há especulações de que a Ucrânia possa ter usado outra coisa. O analista Denis Davidov aponta que as imagens que vimos dos ataques parecem sugerir que a Ucrânia não usou o FP2, nem o FP1 de maior alcance nesse caso. Esses drones podem ser outra coisa. Eles podem usar visão computacional, sugerindo que a Ucrânia possui drones autônomos sobre o Mar de Azov, capazes de atacar alvos com pouca intervenção. Tudo isso é especulação, mas o que é muito real é que 10 petroleiros russos estão em chamas, junto com mais 2 navios de brinde. A Ucrânia cumpriu uma ameaça feita pelo presidente Volodymyr Zelensky dias antes do ataque. A Marinha Ucraniana, com outros setores das forças de defesa e segurança, realizou o que muitos achavam impossível. A Rússia perdeu o Mar Negro, começando com a libertação da Ilha da Serpente e continuando com nossas operações contra a frota russa, portos e forças de ocupação na nossa Crimeia. Demonstramos que o Mar Negro e o Mar de Azov não serão locais de paz para a Rússia, informou a UNN em 4 de julho, pouco antes do Dia da Marinha Ucraniana. A Rússia deveria ter ouvido. A Ucrânia atendeu ao aviso poucos dias depois. A situação no Mar de Azov se agravou. Esse já é um grande problema para Putin, mas há outra questão por trás disso. Veja, não é só o que a Ucrânia atingiu, nem o fato de que cada petroleiro destruído navegava no Mar de Azov. É exatamente o local onde esses ataques aconteceram que vai deixar Putin tremendo e um certo segmento da população russa procurando uma rota de fuga o mais rápido possível. Antes de prosseguir, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Mostramos o quadro completo, não só as manchetes. Para ver mais, inscreva-se e ative o sino para receber nossos novos vídeos primeiro. Então, sabemos que os ataques de afundamento de navios da Ucrânia aconteceram no Mar de Azov. A Ucrânia também não anunciou oficialmente a localização exata dos ataques. Não precisamos dessa informação da Ucrânia. O mais importante sobre o ataque devastador da Ucrânia é que todos os navios-tanque atingidos estavam a cerca de 15 quilômetros a nordeste de Kerch, na Crimeia ocupada, e a cerca de 4 quilômetros do Cabo Krone, próximo à costa da Crimeia ocupada. O Serviço de Monitoramento de Incêndios da NASA confirmou ao detectar as intensas chamas vindas dos navios da Frota Sombra atingidos pela Ucrânia. Como prova extra, a Defense Express aponta que imagens públicas de satélite da Agência Espacial Europeia de 6 de julho mostram grande concentração de navios nessa área. Os navios não apareciam nos rastreadores marítimos, pois estavam com os transponders desligados. Esses eram navios da Frota Sombra, se é que já houve algum, e sua localização importa por um motivo simples. Todos estavam em um raio de 20 quilômetros da ponte da Crimeia, única rota terrestre de entrada e saída da península para os ocupantes russos. O que vimos da Ucrânia é um aviso aos ocupantes na Crimeia de que é hora de deixarem a península anexada ilegalmente. A Ucrânia mostra aos ocupantes que pode atingir a ponte da Crimeia com a mesma facilidade que destrói alvos a poucos quilômetros dela. Hoje foram navios da Frota Sombra, amanhã pode ser a própria ponte. E se essa ponte for destruída, as centenas de milhares de ocupantes que fizeram da Crimeia seu lar desde 2014 não vão conseguir sair da península. Eles ficarão presos e a Ucrânia tornará a vida deles um inferno. Este é o segundo aviso da Ucrânia na região de Kerch em poucas semanas. Em 21 de junho, a Ucrânia informou ter atacado alvos nos 2 lados da ponte de Kerch e várias balsas nas águas ao redor da ponte, usadas pela Rússia para levar suprimentos à Crimeia. A Ucrânia também atacou terminais de combustível e infraestrutura portuária nos 2 lados da ponte, mostrando que ela pode ser atingida a qualquer momento, como em 7 de julho. As defesas aéreas russas falharam em impedir o ataque. Observamos a mesma falha na destruição dos 10 petroleiros. A Rússia poderia ter evitado esses ataques. Ela possui bases aéreas na Crimeia ocupada e no Krai de Krasnodar, na Rússia, que deveriam proteger os navios que a Ucrânia segue atacando no Estreito de Kerch. Mas eles ou não fizeram o suficiente ou não fizeram absolutamente nada. Além disso, outros 10 navios desligaram seus transponders na mesma área onde a Ucrânia destruiu uma dúzia de navios. Se os ocupantes ilegais da Crimeia não entenderam, a Ucrânia pode repetir o recado. Saiam da Crimeia.
Esse é um aviso que já foi dado muitas vezes antes. Em meados de junho, o chefe do Medlis do povo tártaro da Crimeia, Rafat Chibarov, fez esse alerta em nome da Ucrânia, dizendo: "Gostaria de me dirigir especialmente àqueles que se estabeleceram na península após 27 de fevereiro de 2014. Sua permanência na Crimeia com documentos de propriedade russos falsificados é ilegal, tanto pela lei ucraniana quanto pela lei internacional, em todos os aspectos. Enquanto a ponte da Crimeia estiver aberta, ainda é possível sair da Crimeia. Em breve, essa oportunidade não existirá mais." E essa é a declaração que realmente importa. A Ucrânia não está apenas destruindo navios da Frota Sombra, está fazendo isso em um local preciso, que mostra o quão facilmente poderia atingir a ponte da Crimeia se quisesse. Se continuarem ignorando os avisos, a Ucrânia vai deixar de pegar leve e tornar impossível a saída dos ocupantes. Esses ocupantes não querem perder essa possibilidade. Com essas informações, podemos afirmar que os ataques de drones da Ucrânia a petroleiros russos em 7 de julho faziam parte da estratégia de isolar a Crimeia, executada com habilidade nos últimos meses. Desde o início de abril, a Ucrânia lançou sucessivas ondas de drones de ataque de médio alcance contra as artérias logísticas que abastecem a Crimeia. Rodovias e pontes para a península exibem restos queimados de centenas de caminhões de suprimentos e caminhões-tanque de combustível. Pontes ruíram com ataques da Ucrânia e rotas marítimas de abastecimento também foram interrompidas. A Ucrânia destruiu ferrovias para isolar a Crimeia, tornando a ponte da Crimeia, Kerch, a única via de entrada e saída. Lembre-se, essa ponte não é uma rota segura. A Ucrânia já atacou essa ponte várias vezes, o que fez a Rússia parar o transporte militar ali. Essa proibição está sendo questionada. A Rússia pode ter que usar novamente a ponte da Crimeia para seus caminhões, o que ela quer evitar. Isso mostra a genialidade da estratégia ucraniana, que vai além do isolamento. Trata-se de cortar todas as rotas logísticas da Rússia para a Crimeia, mostrando aos ocupantes da península que Putin já não garante mais sua segurança. Putin depende de sua imagem de homem forte. Segundo a propaganda do Kremlin, ele é o principal defensor da Rússia. Mas essa imagem é prejudicada sempre que um drone ucraniano atinge um alvo na Crimeia ou arredores. A Ucrânia agora mantém a Crimeia sob forte pressão e os ocupantes estão sentindo o impacto. A escassez de combustível se espalha pela península. Diversos postos de gasolina estão sem combustível ou reservando o restante para militares e serviços de emergência, impedindo moradores e turistas de circular na Crimeia. Geradores de energia estão sendo destruídos em toda a Crimeia e governadores regionais decretaram estado de emergência. Até mesmo a comida é um problema. A Ucrânia afirma que muitos supermercados da Crimeia estão ficando sem alimentos básicos, e isso se deve à brutal campanha ucraniana de bloqueio logístico. Ao analisarmos os ataques devastadores da Ucrânia em 7 de julho, vemos mais do que um duro golpe na frota fantasma russa. Vemos a intensificação de uma estratégia em andamento, junto com um alerta sobre a ponte da Crimeia. Esses navios menores provavelmente levavam combustível para a Crimeia, mas não farão mais isso. Eles estão em chamas. Para reforçar, os petroleiros e navios de carga no Mar de Azov não são os únicos alvos atacados pela Ucrânia. Em 6 de julho, o Moscow Times informou que um ataque noturno à Crimeia causou apagões regionais, enquanto autoridades redirecionavam a energia após mais subestações serem destruídas. É destruição sem parar. E só piora enquanto as defesas da Crimeia caem e os drones ucranianos se fortalecem. Não podemos ignorar outro ponto dos ataques da Ucrânia em 7 de julho. Foram um grande golpe na frota sombra da Rússia. Essa frota é um grande problema para a Ucrânia. Criada pela Rússia para evitar sanções, a frota é formada por petroleiros antigos que tentam passar despercebidos, permitindo a venda de petróleo mesmo sob fortes sanções. Os navios atingidos pela Ucrânia estavam com os transponders desligados. Esse é só um dos vários truques, como navegar com bandeiras de outros países, que navios da frota sombra usam para fazer o que Putin precisa que façam. Esses truques têm funcionado. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, até o fim de 2025, a frota sombra tinha pelo menos 591 embarcações, incluindo navios de apoio, e estava gerando algo entre 87 e 100 bilhões de dólares por ano em receita para a Rússia. Essa frota é a tábua de salvação da Rússia na guerra. Por isso, a Ucrânia diz que os ataques de 7 de julho foram legítimos. O vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Alexei Kuleba, já defendeu esse argumento em carta à Organização Marítima Internacional, após a acusação russa de que a Ucrânia promovia ataques terroristas a navios comerciais russos.
A frota sombra é crucial para as receitas da Federação Russa e seu esforço de guerra, afirma Kuleba, tornando cada navio sancionado atingido pela Ucrânia um alvo legítimo. Putin também não pode opinar sobre navegação comercial. A Rússia já atacou 59 navios mercantes ucranianos legítimos. Então Putin não deveria reclamar da Ucrânia atacar navios sancionados que apoiam o esforço de guerra russo. O ataque da Ucrânia em 7 de julho terá grande impacto na frota sombra? Não. Pode ter sido mais um aviso sobre a Crimeia do que tentar custar à Rússia bilhões de dólares em vendas de petróleo. Os petroleiros atingidos pela Ucrânia eram menores, mas ainda podiam transferir petróleo do Mar Negro e do Mar de Azov para portos fora da Crimeia, onde o produto seria passado para navios maiores. Há algum impacto sobre a frota fantasma. Mas o que realmente importa aqui é que a Ucrânia desferiu mais um golpe contra o combustível russo. Esse é o objetivo principal da Ucrânia. Fazer com que qualquer tentativa da Rússia de transportar petróleo ou combustível seja um grande risco, não importa para onde esses produtos estejam indo. Combinando ataques a navios e ao refino de petróleo russo, a Ucrânia consolidou em 2026 uma estratégia de aniquilação do petróleo. No meio do ano, a Ucrânia já havia realizado quase 200 ataques contra refinarias russas. O mais impressionante desses ataques aconteceu apenas um dia antes do ataque aos navios no Mar de Azov, quando drones ucranianos percorreram até 3.000 quilômetros em um ataque recorde contra a refinaria de Omsk, na Sibéria. Esta campanha multifacetada contra o petróleo e combustível russos e a escassez na Crimeia mostra que ela funciona. Putin está literalmente fugindo, apavorado. Dias antes de uma dúzia de navios russos pegarem fogo no Mar de Azov, foi noticiado que o superiate milionário de Putin fugiu ao Ártico, equipado com redes antidrones para tentar evitar as armas que afundaram vários petroleiros russos. Se isso não resume o grande protetor da Rússia, nada mais resume. Enquanto a Crimeia enfrenta a maior ameaça desde que a Rússia anexou ilegalmente a península em 2014, Putin está muito mais preocupado com a possibilidade de a Ucrânia atacar seu iate luxuoso. Este barco de recreio está sendo escoltado por um destroyer russo e um navio de patrulha e salvamento, segundo o Telegraph. Perguntaríamos por que os petroleiros no Mar de Azov não tinham proteção igual, mas já sabemos a resposta. A Ucrânia tornou a frota do Mar Negro inútil, o que é uma das coisas que tornou possível o ataque de 7 de julho em primeiro lugar. Putin se refugia em bunkers enquanto seu iate foge da Rússia. Este é o seu protetor, ocupantes da Crimeia. Então repetimos, pela Ucrânia. Saiam da Crimeia enquanto ainda podem. Alguns ocupantes já entenderam e estão levando isso bem a sério. Espera, dissemos alguns? Melhor, milhares. Esse é o número de ocupantes vistos tentando fugir da Crimeia pela própria ponte que a Ucrânia transformou na única rota de entrada e saída da península. O pânico já havia começado antes de 7 de julho. Agora vai piorar muito. Se quiser saber mais sobre o grande êxodo russo em andamento, temos o vídeo perfeito para você. Se gostou da análise do ataque ucraniano e da catástrofe da frota sombra russa, inscreva-se e ative o sino para receber mais do The Military Show. E obrigado, como sempre, por assistir.